Em meados de 2015 foi lançado Divertidamente, um filme que em geral tenta responder a seguinte pergunta: o que aconteceria se as emoções tivessem emoções? Mas analisando com uma visão mais profunda, o filme nos mostrou de uma forma bastante compreensível e divertida como as emoções influenciam as nossas ações ao longo de toda a nossa vida. Esse conceito interessante se converteu em um excelente filme que aborda de maneira inteligente como funciona o sentimentalismo humano. Devo admitir que quando assisti Divertidamente 1 lá em 2015, não consegui compreender muito bem todas as mensagens que o filme queria passar. Primeiro, por eu ser muito novo, e segundo, por eu ser muito burro. Você é burro, cara, que loucura. Mas agora, quase 10 anos depois, eu pude parar para reassistir e analisar o quão complexo é esse universo das emoções. Mas o vídeo de hoje não é necessariamente uma análise desses filmes, e sim uma análise da antagonista do segundo filme, a Ansiedade, que é uma personagem muito interessante, não apenas por ser uma antagonista de um filme da Pixar, mas por ser uma antagonista da vida real também. Mas, rapaziada, antes do vídeo começar, um recadinho do nosso patrocinador. Tenho que responder uma pergunta que sempre me fazem: onde eu assisto os filmes e as séries da DreamWorks? E agora eu te respondo: no Meta TV, pois lá possui todos os filmes que esse estúdio já produziu, como Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda e tals. E não bastando ter todos os filmes que foram lançados pro cinema, ainda tem os filmes que foram lançados direto pra TV, como José, o Rei dos Sonhos. E nele também tem as séries da DreamWorks, como as séries de Kung Fu Panda, de Como Treinar Seu Dragão, a série do Pinguim de Madagascar e tals. E os especiais também, como aquele especial nostálgico de Halloween do Shrek e o especial de Natal do Kung Fu Panda. E não bastando tudo isso, lá também você pode assistir a canais ao vivo, como canais de futebol e tal, além de ter todos os lançamentos do cinema e das séries. E a galera dos animes pode ficar de boa também, porque lá tem muito anime, tanto os antigos como Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco, como os novos, tipo Jujutsu Kaisen. Ah, e é claro, lá também tem os filmes da Pixar, por que não? Então não perca tempo e conheça logo o Meta TV, link na descrição e no comentário fixado. Não esqueça de usar meu código para você ter acesso a algum dia de graça. Mano, lá tem até a série do Gato de Botas. Ensina como você pode baixar e usar o aplicativo no seu celular, computador, TV Box, dentre outros dispositivos. E os planos deles são super em conta, rapaziada. E se você usar o meu código que está aí no comentário fixado, vai ter acesso a 7 dias grátis. Divertidamente 2 apresenta uma nova etapa na vida de Riley, que no primeiro filme ela era apenas uma criança, onde a maior preocupação que nós tínhamos era saber se o Rock Lee ia conseguir vencer o Gaara. Spoiler, ele acabou nem conseguindo, coitado. Lee nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Mas agora no segundo filme é apresentada a etapa mais complexa e maluca que alguém pode ter, a puberdade. Essa é a fase que vai definir boa parte da nossa personalidade pelo resto da vida. Nesse longa, vamos ver como a Riley lida com o terror de começar esse novo ciclo em sua vida, principalmente porque chegam emoções novas, fazendo a maior bagunça na mente dela. Coitada, a menina tá coringando igual eu assistindo a série do Megamente. Tenho pesadelos até hoje só de lembrar daquela cabeça azul. As novas emoções que aparecem no filme são o tédio, a vergonha, a inveja e a personagem que rouba a cena e que vai ser o principal tema do vídeo de hoje, a ansiedade. Aqui vemos a Riley lidando com todas essas novas emoções, e se já era difícil organizar o Divertidamente antes, imagina agora que chegaram mais 4. Ela tem que lidar com tudo isso no mesmo tempo que tenta fazer novas amizades, treinar hóquei, se adaptar e redefinir sua personalidade como um todo, tornando a sua cabeça um verdadeiro caos. E já que se tem uma fase da nossa vida que é permeada pelo caos, essa é a puberdade. Grande parte do filme gira em torno da ansiedade, que é a antagonista da vez, e está encarregada da tarefa de preparar a Riley para possíveis futuras frustrações. E ao contrário da emoção do medo, que protege a garota das coisas que ela pode ver, a ansiedade protege de coisas que ela não pode ver, criando projeções de eventos no futuro. E a ansiedade, por mais que faça muita besteira, não é uma vilã, e sim uma antagonista, já que ela não quer destruir a vida da Riley. Muito pelo contrário, ela quer protegê-la, mas a maneira como ela age, sendo paranoica e ansiosa, acabam atrapalhando a menina em diversas ocasiões. A história do filme tem como tema principal a ansiedade, junto das outras emoções querendo renovar o senso de si da Riley, visto que durante anos a alegria formou uma identidade resumida apenas em pensamentos positivos, suprimindo todas as memórias negativas, enviando elas para o ponto mais distante do seu subconsciente, e exemplificando como a alegria se comporta de uma maneira super protetora com a Riley. E isso é ruim, pois pensamentos negativos se acumulam, mas não desaparecem, podendo fazer uma pessoa enlouquecer geral de tanta coisa ruim reprimida. Mas calma que já já a gente chega lá. Durante toda a sua existência, a alegria tentou proteger a Riley
Riley do mal, criando um senso de si baseado unicamente em memórias positivas e ignorando as negativas. E por isso o senso de si da Riley era baseado apenas numa única afirmação: eu sou uma pessoa legal. Apenas isso. Porém, ao crescer, os humanos necessitam de emoções mais complexas para enfrentar uma vida social mais complicada. E isso faz a ansiedade tomar o controle, pois ela é responsável por planejar o futuro da Riley e tentará criar uma nova identidade que permita ela alcançar todos os seus objetivos e se preparar para o futuro com todas as coisas boas e ruins que envolvem ele, causando uma disputa entre a alegria e a ansiedade, porque cada uma pretende criar um senso de si baseado unicamente em uma emoção. E isso obviamente está errado, pois nós somos seres muito complicados e não podemos ser comandados por apenas uma emoção, fazendo que as novas emoções reprimam as antigas para que elas deixem de agir. De qualquer forma, todo o planejamento da ansiedade vai pro buraco, porque a maneira como ela se comporta acaba só aflorando as inseguranças da Riley, pensando que não vai conseguir ter amigas ou que não vai conseguir vencer no hóquei, esse tipo de pensamento besta que só enlouquece uma pessoa, fazendo o senso de si dela deixar de pensar eu sou uma pessoa legal e começando a pensar não sou boa o bastante. Se tem uma coisa que a DreamWorks faz melhor do que a Pixar, é a arte de criar vilões. Calma, não estou dizendo que os vilões da Pixar são ruins, mas em diversas ocasiões os filmes da Pixar nem possuem vilões, e sim apenas antagonistas, que o seu dever é apenas dificultar a vida dos protagonistas. Diferente da DreamWorks, onde grande parte dos filmes a aventura central gira em torno do vilão. Por exemplo, todos os eventos que aconteceram em Kung Fu Panda 2 foram ocasionados diretamente pelo Lord Shen, que para além do plano dele de comandar a China, também teve o destino intrinsecamente ligado ao do Dragão Guerreiro. Em Shrek 1, se o Lord Farquaad não tivesse pedido a ajuda do Shrek para resgatar a Fiona, a história do filme simplesmente não teria acontecido. E em Como Treinar Seu Dragão 1, além do desenvolvimento da relação entre o Sol Lúcio e o Banguela, o filme gira bastante em torno de como os protagonistas vão conseguir vencer o dragão Morte Rubra, ou melhor dizendo, o dragão Alpha. Os filmes da Pixar estão muito mais preocupados em desenvolver uma história com uma mensagem tocante ou desenvolver a relação entre personagens. Um exemplo disso é Monstros S.A., em que o foco do filme é desenvolver a relação do Mike, do Sully e da Boo, embora esse mesmo longa possua dois vilões excelentes. E rapaziada, lembrando que eu já estou trabalhando no vídeo do ranking dos vilões da Pixar, igual eu fiz com os da DreamWorks. Então se você quer ver esse ranking aqui no canal, deixa aí nos comentários. Como eu estava dizendo, grande parte dos filmes da Pixar não possuem um vilão, e sim um antagonista. Quem poderia dizer que o Sid Phillips é um grande vilão? Mano, ele é apenas uma criança que gosta de quebrar brinquedos. Beleza, eu sei que ele parece um maluco, mas ainda assim é só uma criança atentada, mano. Não dá pra dizer que ele é um vilão. Em Toy Story 3 nos é apresentado Lotso, que é um excelente vilão dentro de um excelente filme. Porém, mesmo que ele possua uma história de origem bem triste, tendo sido abandonado e substituído pela sua dona, nada justifica ele ter virado um ditador de brinquedos. E o mesmo posso falar sobre o Síndrome. Tipo, o Senhor Incrível não fez nada de errado com ele. Ele só rejeitou um menino inútil que só iria atrapalhar o salvamento das pessoas. Assim como ele fez na luta contra o Bom Voyage. E só porque o Senhor Incrível disse não, ele mandou todos os super-heróis irem jogar no Vasco. Mano, o cara é muito canalha. E de novo, calma. Eu não estou dizendo que o Síndrome é um vilão ruim. Muito pelo contrário, ele é excelente. Mas não podemos dizer que a motivação dele para tirar a vida dos super-heróis era uma motivação válida. Aquilo não fazia o menor sentido. Ele é a porra de um super. Em Viva, a Vida é uma Festa, Ernesto de la Cruz matou o cara que escrevia suas músicas, ao invés de oferecer o emprego de compositor. E não me entendam errado, ele é um ótimo vilão. O que não dá pra dizer é que ele é inteligente. Mas o que ganha o prêmio de vilão mais idiota da Pixar, sem sombra de dúvidas, é o vilão de Carros 2, que por causa de uma ideologia que não fazia o menor sentido, na verdade o filme inteiro não faz sentido. Eu tenho uma teoria de que Carros 2 foi escrito por algum estúdio terceirizado da Pixar, porque aquele filme é uma atrocidade sem tamanho. Sério, aquele filme é quase um crime contra a humanidade de tão horroroso que é. Mas sobre o vilão dele, que por causa de uma ideia sem pé nem cabeça, comandou um ataque terrorista que acabou apenas por sabotar a sua própria marca de combustível, que era um sucesso de vendas. Não existiam motivos para ele fazer aqueles ataques, ele só tinha a perder com isso. Mas eu nem quero falar muito porque Carros 2 é um filme tão bosta que nem vale muito a pena ficar falando sobre ele. Por causa dessas observações
observações dá pra perceber que para um filme da Pixar funcionar, ele não precisa de um vilão, apenas um antagonista já dá conta do recado de ter a sua participação na história. Recorrentemente os antagonistas apenas competem, debatem ou vão contra o protagonista, mas sem necessariamente serem malvados de fato, apenas estando no outro lado da história, no outro lado da moeda. Existem caras como Mordu que eram apenas uma alma presa no corpo de um urso amaldiçoado, ou a diretora Hatscrabble que era apenas uma mulher muito rígida em seu modo de comandar, mas que no final estava certa sobre o Wazowski não ser assustador de verdade. Podemos lembrar de Anton Eagle, que por mais que eu considere sim ele um vilão, por motivos que irei explicar em futuros vídeos, lá no fundo ele era apenas um crítico gastronômico muito exigente. A antagonista do filme Red era simplesmente a mãe da protagonista, só por esse motivo já não dá pra considerar ela uma vilã. Porém, no final do filme é mostrado que no fundo ela tinha seus próprios traumas e escondia uma forte insegurança sobre tudo isso. Em Wall-E, o vilão alto tinha sido apenas programado pelo CEO da Bui & Lodge, que é aquela empresa lá que comanda o filme. Não é como se ele pensasse por conta própria, tudo que ele fazia tinha apenas o intuito de seguir a sua programação de manter a Terra inabitável. Então, por mais que ele estivesse fazendo algo que era muito errado, ele não tinha nenhuma decisão quanto a isso, estava apenas cumprindo ordens. Dito tudo isso, eu só queria mostrar o porquê da ansiedade ser a melhor antagonista desse estúdio. Quando eu for fazer o ranking dos vilões da Pixar, ela não vai estar em primeiro lugar, pois no quesito vilania e maldade ela não é a melhor, já que as suas intenções não são ruins, mas no quesito antagonismo, ah meu amigo, ela é a melhor sim. E agora vamos falar um pouco mais sobre isso. Podemos dizer que a ansiedade é quase que o oposto da alegria. Eu sei que você deve estar pensando que eu sou maluco e que na verdade o oposto da alegria é a tristeza, mas calma que eu vou explicar o ponto dessa questão. Sobre essas emoções citadas, é possível dizer que a tristeza na verdade é a falta da alegria e que a alegria é a falta da tristeza, mas que não necessariamente são opostos, mas a falta de uma ocasiona a outra. Resumindo, uma necessita da outra para que exista um equilíbrio emocional, exatamente como foi mostrado no primeiro filme. Tão tal que uma pessoa que fosse comandada apenas pela alegria seria um completo babaca, pois essa pessoa não conseguiria sentir empatia ou saudade, se tornando alguém completamente controlado pelo prazer e tendo como único objetivo de vida ter mais e mais prazer, pois só assim para conseguir ser feliz o tempo inteiro. Agora, quando se fala de uma pessoa unicamente controlada pela tristeza, já imaginamos alguém com depressão, e isso nem precisa explicar o motivo de ser algo ruim, né galera? Agora, por que a alegria é mais o oposto da ansiedade do que da própria tristeza? Porque se você parar para analisar, vai ver que o objetivo da alegria e da ansiedade são exatamente os mesmos, porém cada uma utiliza métodos diferentes para chegarem nesses objetivos. Diferente de outras emoções como a vergonha, o nojo ou o tédio, em que nós podemos catalogar como emoções secundárias, por dificilmente elas comandariam uma pessoa por completo. A ansiedade facilmente comandaria uma personalidade inteira, até porque ela teria exatamente o mesmo argumento que a alegria usa para ficar no comando: proteger a Riley. Eu digo isso porque meio que quando uma emoção está no comando, ela utiliza algum tipo de argumento para ficar nessa posição. O pai da Riley, por exemplo, é comandado pela fúria, para manter o que ele acredita ser uma postura de homem da casa, sendo rígido e com uma postura de autoridade, sabe? A mãe da Riley é comandada pela tristeza, acredito eu, para ter um senso de realidade maior e não criar muitas expectativas quanto às coisas. O instigante é que no caso de uma pessoa ser comandada pela alegria ou pela ansiedade, o objetivo é exatamente o mesmo, só os métodos que são diferentes. A alegria tenta buscar pelo lado positivo de exatamente tudo, já a ansiedade procura pelo risco que cada situação pode oferecer. Então, se você analisar, vai perceber que são duas faces de uma mesma questão. A alegria continua com seu método de reprimir tudo que é experiência ruim. No primeiro filme ela já tinha feito isso quando tentava esconder a inconformidade com a sua nova casa. E agora no segundo filme ela simplesmente pega as memórias ruins e esconde lá no mais profundo lugar do inconsciente. E tá mais que óbvio que isso não é a coisa certa a se fazer, pois como eu já tinha dito antes, essas memórias não vão desaparecer, elas vão ficar apenas escondidas. E o intuito da alegria em fazer tudo isso era proteger a Riley de situações ruins. E a ansiedade tem exatamente o mesmo objetivo, mas com outro método. Em vez de suprimir eventos negativos do passado, ela projetava possíveis problemas no futuro, se protegendo contra medos que ainda não podia enfrentar. Acredito que por isso o personagem do medo acabou se interessando por ela, já que a ansiedade e o medo estão sempre ligados na vida
vida real. Embora essa estratégia da ansiedade tenha ajudado ela a se enturmar e se destacar no hóquei, acabou criando tantos cenários imaginários que apenas aumentaram sua tensão, levando ela a ter uma crise no final do filme. Até porque esses cenários fictícios nunca aconteceram e ninguém sabe se vão acontecer algum dia. Então pensar demais neles não vai colocar fim nos problemas do futuro, vai apenas tirar a paz do presente. Mesmo que as ações da ansiedade tenham eventualmente causado problemas, como insônia e insegurança, elas tinham um propósito: proteger a Riley de situações negativas. Ao considerar todos os cenários possíveis, a ansiedade buscava se preparar para que as coisas dessem certo, compartilhando de certa forma o mesmo objetivo da alegria. Rapaziada, antes da gente continuar, eu só queria pedir que você deixasse o like no vídeo, se inscrevesse no canal e me seguisse lá no Instagram. O meu arroba é PericlesLima1. O mesmo nome do canal é o nome do Instagram. Então, por favor, galera, segue lá. De qualquer jeito, o link tá aí na descrição. Agora, continuando. Após explorar toda a complexidade que envolve essa personagem, posso retomar o ponto que eu citei anteriormente sobre os vilões da Pixar. A ansiedade pode ser considerada facilmente como a melhor antagonista que esse estúdio já produziu. E prestem atenção na palavra antagonista, pois ela não pode ser considerada uma vilã. Afinal, ela possui o mesmo intuito da personagem que é responsável por cuidar das emoções da Riley, a alegria. Ambas desejam que a Riley fique no seu estado mais positivo possível. O problema é que os efeitos colaterais da ansiedade aparecem mais rapidamente do que os da alegria. Porém, de qualquer forma, reprimir todas as emoções negativas não é uma solução muito eficaz, já que mais cedo ou mais tarde isso vai acabar te gerando um colapso emocional. Você vai coringar, meu irmão. E essa dualidade não é algo tão comum de se ver em animações desse estilo. Por isso, Divertidamente 2 conseguiu furar tanto a bolha, sendo sucesso absoluto de bilheteria. A profundidade que essa história oferece foi um verdadeiro presente para os fãs de animação. Geralmente, os antagonistas em animações são apenas forças que se opõem ao protagonista, e é só isso. No entanto, é interessante notar que, embora a ansiedade tenha se chocado com a alegria no filme, essa não era a sua intenção. Na verdade, elas tinham um exato mesmo objetivo. O mais fascinante é que nenhuma das duas estava totalmente errada, e ambas possuíam culpa no cartório pelos efeitos negativos de seus métodos. Não é todo roteiro que consegue exemplificar tão bem uma dualidade de personagens como acontece nessa obra-prima chamada Divertidamente 2. Obrigado, Pixar, por fazer um filme tão maravilhoso. Enfim, Divertidamente 2 consegue exemplificar de maneira efetiva como funciona a cabeça de quem tem ansiedade, de uma forma tão bem trabalhada que até crianças conseguem entender a complexidade do longa. O jeito que o filme exemplifica as vozes dentro da sua cabeça, te julgando e te consolando ao mesmo tempo, demonstra a grandiosidade por trás da escrita desse roteiro, e soube mostrar sem a necessidade de diálogos expositivos como são os pensamentos de um ser humano ansioso. E eu acho que se fosse para definir o filme em uma mensagem, essa seria: não podemos esquecer das coisas boas e nem das coisas ruins, pois é a junção de todas essas experiências que moldam o nosso caráter.